Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero dar aqui o meu abraço a todos aqueles amigos, considerados amigos, que foram convidados nesta noite para participar desta festa. Esta festa para o Senhor. Sejam bem-vindos e preparem os seus corações para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, nós falamos aqui em milagres, e eu gostaria de dizer que o maior milagre que Deus pode operar na vida de uma pessoa é a sua regeneração, é o novo nascimento, é o maior milagre que faz com que a pessoa sinta necessidade de participar da aliança do Senhor Jesus, que passa então a ver que há uma necessidade de transformação de vida, de mudança de vida. Jesus, na ceia do Senhor, quando ele instituiu a ceia do Senhor, após apresentar o pão e dizer: isto é o meu corpo, tomai e comei todos vós em memória de mim. Ele também levantou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. E nós vamos hoje compreender por que esta realidade. Porque o Cordeiro de Deus se fez homem e se deixou imolar na cruz e derramou o seu sangue por você e por mim. E vamos entender como isso começou, a história do sangue do Cordeiro, coisas, relatos, registros do Antigo Testamento, em que sacrificavam cordeiros, bodes, e esse sangue servia por um ano. Mas veio então o Cordeiro de Deus e fez um sacrifício permanente, uma única vez, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a história do sangue do Cordeiro, da regeneração em Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus, até certo ponto transcende o nosso entendimento. Nós temos na Bíblia Sagrada relatos de muitos milagres. A travessia pelo deserto, a separação do Mar Vermelho para que o povo de Deus passasse. Mas nós temos o milagre da libertação do povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito. Mas começou no nascimento de Moisés. O povo de Deus que começou no Egito através de José, que veio vendido pelos seus irmãos, veio como escravo. Ele foi mordomo na casa de Potifar. Ele passou por provações e tentações, mas foi reconhecido e ele chegou até a governador do Egito. E o povo cresceu muito. Já estava quase 1 milhão de almas, 1 milhão de hebreus, aqueles que vinham do outro lado. E o faraó começou a se importunar com aquele povo, apesar desse povo ser tratado como escravo. Colocaram todo o povo de Deus no distrito do Egito, um lugar chamado Gósen. E aconteceu que esse povo foi escravizado por 430 anos. Mas esse povo começou a se envolver na idolatria do Egito. Os pais se esqueceram de repassar para os seus filhos, para gerações futuras, os prodígios, as maravilhas, as promessas que foram entregues a Abraão, Isaque e Jacó. O povo se tornou idólatra, se esqueceu do seu Deus, e passaram então 430 anos
E depois desse tempo todo, eles começaram a clamar a Deus: ó Senhor, estamos aqui esquecidos. E se lembraram das promessas. E Deus começou a preparar esse caminho. Desde o nascimento de Moisés, diante do medo desse povo crescer demais e tomar conta de tudo, Faraó mandou, olha esse detalhe, ordenou às parteiras hebreias, parteiras que faziam parte do povo de Deus, dizendo: todo bebê que nascer do sexo masculino deve ser morto. Acontece que as parteiras não obedeciam e o povo de Deus crescia. Palmas para o Senhor Jesus. O povo crescia mais ainda. Meus irmãos, quanto mais persegue esta igreja, mais esta igreja cresce. Aí nasceu Moisés. Sua mãe guardou o quanto pôde o menino, escondendo. Não podendo mais escondê-lo, resolveu colocar numa cesta perfumada e colocá-la no rio. Mas Deus estava olhando para Moisés. Deus estava nesse negócio acompanhando, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E foi descendo aquele cesto com o garotinho e uma irmã dele acompanhando. Uma filha do faraó achou o menino, se engraçou do menino e disse: esse menino eu vou cuidar dessa criança. Mas eu não posso cuidar, eu não tenho jeito, eu não sou mãe. A menininha que apareceu, o irmão do Moisés, disse: olha, eu tenho ali uma mulher que pode cuidar. A mãe de Moisés, glória para o Senhor Jesus. Ela criou, própria mãe criou, ainda recebeu salário, ainda foi paga. Glória a Deus. Ninguém podia tocar em Moisés. Deus era com Moisés. Quando ele cresceu, foi entregue. A filha de Faraó, ele cresceu. Até os 40 anos, ele foi instruído, bem alimentado no palácio do rei. Milagre do Senhor. Depois ele teve que fugir para o deserto. E passou no deserto 40 anos mais. Deus não tem pressa para nos chamar do deserto que nós estamos. Eu te digo para você que ainda não conhece o sangue do Cordeiro, que Deus vai te esperar sempre, vai te chamar sempre, mas Ele estará sempre de braços abertos para recebê-lo. Deus é paciente. Agora só que existe um limite na paciência de Deus. Mas Deus está vendo a sua aflição. Se você está no deserto espiritual, Deus está enxergando você, e no momento oportuno, e pode ser ainda esta noite, Deus vai tocar no seu coração. Nós vimos aqui com o pastor, se reportou algo tremendo que aconteceu, um milagre que aconteceu com o carcereiro. Aqueles homens de Deus foram ali porque Deus estava pensando naquele carcereiro. Ele estremeceu os alicerces da prisão. E o principal motivo não era tanto o livramento, e era também, era a libertação do carcereiro. Deus é capaz de estremecer as suas estruturas físicas e espirituais. Aconteceu comigo. Eu resisti o quanto pude ao chamado do Senhor. Aí chegou o momento, Deus disse: chegou o meu limite. Eu vou te balançar aí. Eu vou colocar um anzol no seu berço, no seu lábio, e vou te trazer para o meu aprisco. Porque eu dizia: por que eu preciso desse Jesus? Para que eu preciso? Para que eu preciso do Senhor Jesus? Que eu tenho tudo, tenho bom salário, boa família, nada está faltando, a minha despensa está cheia.
eu tenho um bom salário, bons amigos, eu tenho um plano de saúde. Mas não importa, você tem que aceitar o convite do Senhor Jesus. E ele estremeceu e balançou. Eu disse: eu vou, Senhor, agora. Eu vou, Senhor. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso. O homem que prendia, que arrastava irmãos, perseguia a igreja. O próprio Jesus se apresentou a ele. E ele caiu do cavalo. Glória a Deus. Literalmente, ele se ajoelhou e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então, meus amados, Moisés estava no deserto, casado, cuidando muito bem, numa vida pacífica, mansa, cuidando das ovelhas, apacentando o rebanho. E Deus falou com ele na sarça ardente: Moisés, Moisés, ouvi o clamor do meu povo lá no Egito, e és tu que vai libertar meu povo. Eu, Senhor, tu. Meus amados, quando Deus chama, não adianta resistir. Quando Deus bate no nosso coração e diz: é agora, eu estou te chamando, eu estou usando meus ministros para levar a minha palavra e a minha verdade. Não resista à voz do Espírito Santo. Moisés ainda resistiu. Eu não sei falar. Quase que ele dizia: eu estou todo doente, todo quebrado, estou com febre, estou com dor de dentro, não posso. Não adiantou. Deus disse: é você, Moisés, e mais ninguém. Vai você e Arão, mas vocês vão. O Senhor deu poderes especiais a Moisés. Para mim, eu estou vendo aquela cena quando vem Moisés e Arão e adentram e penetram no palácio real de Faraó e dizem o seguinte: olha bem, um homem poderoso, tendo como escravos mais de 1 milhão de almas, ele chega e diz: olha, eu vim aqui para te pedir que liberte todo o povo de Deus, todos os hebreus desta terra, para que nós possamos seguir rumo à terra que emana leite e mel, a terra que Deus prometeu aos nossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Liberte já. Aí Faraó riu. Faraó achou graça. Esse aqui de maneira alguma. Aí começaram as pragas. Primeira praga que veio sobre o Egito foi a transformação de todo tipo de água em sangue. Todos os egípcios, menos os hebreus, menos o povo de Deus, se quisesse banhar, era sangue. Se quisesse beber, era sangue. Eles vomitavam, mas passaram por esta prova. Para o quê? Para que Deus manifestasse o seu poder. As pragas do Egito se viram para demonstrar àquele povo que estava incrédulo, o seu próprio povo, que Deus era um Deus poderoso, um Deus de milagres. E demonstrar também para Faraó, para todo o Egito, que os seus deuses não valiam nada diante do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Para que a glória do Senhor fosse ainda mais manifesta, para que a glória do Senhor fosse ainda maior, ele endureceu o coração de Faraó. Muitas pessoas não entendem por quê. Para que a dificuldade fosse maior ainda e o seu poder fosse reconhecido. Depois aconteceu o que? Veio a praga das rãs. Deus mandou praga sobre as rãs e sobre os bois, o gado. Por quê? Porque muitos animais eram tidos no Egito como deuses. E Deus com isso estava demonstrando que esses deuses não tinham poder nenhum. O Deus Todo-Poderoso estava acima de todas as coisas. Depois mandou moscas, peste,
úlceras, saraiva, chuva de pedra sobre o Egito, menos na região de Goza, onde estava o povo de Deus. Depois gafanhotos para acabar com o que sobrou da lavoura. Depois trevas intensas sobre todo o Egito. Mas o povo de Deus estava na luz. Glória a Deus. O povo de Deus estava tranquilo. E por último, a praga do primogênito. E Moisés sempre dizendo: olha, nós vamos mandar esta praga. E eles não acreditavam. Por último, Deus disse, através de Moisés e Arão: vem aí a peste, vem aí o anjo da morte, e vai matar todos os primogênitos, de homens e animais, os primeiros filhos. E Faraó tinha um filho que ele adorava. Seria certamente o seu substituto. Ele não acreditou que Deus tivesse esse poder. Agora nós vamos ver o âmago, a preparação para que isso acontecesse. Quem tem Bíblia, abra em Êxodo 12. Êxodo 12, versículos 3, 7, 12 e 13. Para ver como Deus preparou o seu povo. E como isso aqui apontava para o sangue do Cordeiro que seria derramado. Glórias sejam dadas ao Senhor. Diz assim Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. No versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Versículos 13 e 14. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E aconteceu exatamente como o Senhor disse. O faraó dormindo tranquilamente, mas por volta da meia-noite, o Senhor passou visitando as casas. E todas aquelas casas que tinham sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais e na verga da porta, o sangue, o anjo passava por cima. Mas na casa em que não havia sangue nenhum, morria o primogênito. Quando amanheceu, foi um clamor geral em todo o Egito. O faraó se levantou, foi à cama do filho, o filho estava morto. Mas lá no povo de Deus, lá no distrito, onde mais de 1 milhão de pessoas, os hebreus, o povo de Israel, estava lá, nada aconteceu, nenhuma morte aconteceu naquele lugar. Meus irmãos, o sangue do Cordeiro, um cordeiro que foi escolhido, um cordeiro sem mancha, sem mácula, apontava para o grande, tremendo e definitivo sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Quando Jesus se aproximou do Jordão para ser batizado por João Batista, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
esse sangue, esse sacrifício, esse momento apontava diretamente para um futuro muito longínquo, mais de 2000 anos depois, quando Jesus Cristo foi levantado no madeiro, entregou o seu sangue, para que todo aquele que crê nesse sacrifício, que crê no Senhor Jesus, que entrega a sua vida, o seu coração, alma, corpo e espírito ao Senhor Jesus, não entre na sua vida, na sua casa, qualquer praga do Egito, não sejam atingidos pelas setas malignas do inimigo, não sejam atingidos pelas palavras contrárias, pelas maldições, pela inveja que são lançados sobre o povo. 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Você está guardado. Você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Eu pensava, eu não preciso de sangue, coisa nenhuma. Eu tenho emprego, eu tenho dinheiro. Para que eu preciso de sangue de Jesus? Mas esse sangue tem poder. Esse sangue nos lava e purifica de todo o pecado. Meus amados, muitos aqui foram libertos da escravidão do diabo no exato momento em que aceitaram a aliança de Cristo. Aleluia. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos nos inscrevendo nessa eterna e nova aliança de que falou Jesus na Santa Ceia do Senhor. Ele estava comendo a Páscoa e no meio partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, ou seja, é partido por vós. E depois tomou o cálice com vinho, disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Como é que eu faço, pastor, para me inscrever nessa nova aliança, para que nenhuma maldição possa me alcançar, para que eu me renove completamente? Talvez você seja uma pessoa se sente feliz depois de um sábado e domingo, depois de um fim de semana cheio de muito lazer. Você não se sente assim um pouco desolado? Você não se sente um pouco triste, como se estivesse faltando algo na sua vida? Se você ainda não faz parte dessa nova e eterna aliança, está faltando sim alguma coisa na sua vida. Eu também pensava assim: nada me falta, falta sim. Já disse um pensador que no coração do homem existe um compartimento vazio e continuará vazio enquanto ele não coloca ali o Senhor Jesus. Está vazio. Pode ter todo o dinheiro do mundo, não preenche. Muitos ricos, muitos deles se suicidam. Por quê? Porque o dinheiro não preenche tudo. Nós somos totalmente preenchidos quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Criador, quer nos favorecer, que Ele quer nos abençoar, mas está esperando de nós um passo, uma decisão, uma atitude, dizendo: eu quero mudar de vida. Então, meus amados, minha última palavra para você, que hoje tomou conhecimento do que significa o sangue do Senhor Jesus, o sangue da remissão, o sangue da libertação. Você que às vezes até acha bonito o clima evangélico, os hinos evangélicos, mas existe uma barreira, algo que lhe impede, porque muitas vezes o inimigo diz para você: não vá, deixe para amanhã, talvez depois, você é muito jovem, você é novo, deixe para amanhã, viva mais um pouco,
Goze a sua vida mais um pouco. Isso é o inimigo que diz no seu ouvido. Muitos pensam assim, enganosamente. Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas vezes o pecador sente um peso. Parece que nada dá certo. Aleluia, Jesus. Ele tenta, ele ganha até algum dinheiro, mas gasta tudo. Ele se esforça. Aleluia. Ele tem desejo de se libertar, mas não clama ao Senhor, não confia no Senhor. Mas eu te digo nesta noite, e agora eu faço o convite para você. Glória a Deus. Você que ouviu esta palavra, você que foi tocado pelo Espírito Santo, você que deseja realmente fazer esta aliança, é de graça, porque todo o sacrifício Jesus fez na cruz do Calvário. Ele se colocou em nosso lugar na cruz. Literalmente, Ele se colocou em nosso lugar, no lugar do pecador. Tanto é verdade, meus amados, que na cruz Ele disse: Deus meu, por que me desprezaste? Ele sentiu o desamparo de Deus. Assim mesmo o pecador sente. Chega o momento que ele diz: Deus me desprezou. Mas não é que Deus tenha desprezado você. Você é que desprezou Deus. Aleluia. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Deus diz: vinde a mim e clamai, me buscai e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Aleluia. Eu te convido nesta noite, você que quer mudar de vida, você tem pensado já há algum tempo, mas existe uma barreira que você não consegue romper esse momento. Eu te convido, levante a sua mão ou vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus, para entregar o teu coração, para fazer uma entrega ao Senhor, para que você possa estar imune a toda seta do mal, para que nenhuma praga espiritual possa entrar no seu lar, nenhuma feitiçaria, nenhum despacho feito nas encruzilhadas. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu convido o pastor Lourenço para continuar fazendo esse apelo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.